Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Entre Ideias. Aqui o conhecimento está na mesa. Estou muito feliz de ter você aqui. Bom, hoje eu tenho um super convidado, mas antes disso, quero agradecer a instituição Anhanguera de Osasco, um campus maravilhoso que nos apoia culturalmente nesse podcast. Quero apresentar meu convidado e é um convidado muito especial. Bacharel e licenciado em Educação Física pela Unibam, especialista em Didática e Metodologia de Ensino pela Faculdade Anhanguera de Osasco e especialista em Iniciação e Formação Esportiva, Cinesiologia e Biomecânica, Gestão e Docência para Educação na Unopar. Está sendo agora, neste momento, está se formando em Pedagogia, é mestre em Ensino de Saúde e Ciências pela Faculdade Anhanguera de Osasco, técnico de basquete e futsal, pai de gêmeos, um grande marido. Estou com o Lucas Marques. É um prazer, Lucas. Muito obrigado por você aqui. Prazer, Ju. Obrigado mesmo. Pelo convite. Estou muito feliz. Agradeço pela instituição, né, de estar abrindo esse espaço para nós, né? E vamos juntos, né? Um bate-papo legal aí, um assunto que eu gosto muito, né? Então, obrigado por me receber. Eu agradeço muito. Nosso tema de hoje é sobre educação física na educação básica. Lu, para a gente começar esse bate-papo, qual que é a diferença, primeiro, entre bacharelado e licenciatura? Ótimo. É uma diferença, assim, ela é bem simples, na verdade, mas pode ser que não seja tão fácil de ser identificada, né? Licenciatura, essencialmente, é para atuar no ambiente escolar. Então, o licenciado só vai trabalhar nas aulas regulares de educação física na escola, na educação básica. Ele não pode atuar em mais nenhuma outra área, né? E o bacharel, ele vai trabalhar naquilo que a gente chama todas as áreas fora do ambiente escolar. Então, esportiva, saúde, fitness, wellness, a preparação física, a reabilitação, tem a assessoria esportiva, toda a área recreativa, hotéis, navios, tem um leque gigantesco de atuação profissional do bacharelado, então é o maior leque de atuação profissional. A licenciatura é essa restrição no ambiente escolar. Tem muita coisa, porque tem gestão, né, que pode se atuar, tem atividades extracurriculares, escolas de projeto de tempo integral, que dá para fazer ali as eletivas. Então tem bastante atuação também no ambiente escolar, mas restrito à escola, né? O bacharelado, todo esse leque aí que eu citei, que é gigantesco, né? Nossa, você citou agora, você falou de hotéis e navios, eu nunca parei para pensar nisso, né? O quanto é importante ter um profissional desse no local, né? Perfeito. Principalmente, para quem já teve a oportunidade de a gente fazer um cruzeiro, por exemplo, tem um recreador. E este recreador é um profissional de educação física formado bacharel. Né? É profissional de educação física ou educador físico? Profissional de educação física. O termo educador físico está incorreto, porque ele se assemelha muito, se a gente pensasse ali numa etimologia, a educar o físico da pessoa. A gente não faz isso. Né? A gente educa motoramente através da atividade física. Puxa vida. Isso é o profissional de educação física. Vamos para a educação básica. Vamos lá. Qual é a função do profissional da educação física na educação básica? Essencialmente, pensando no objetivo da escola, assim, melhorando a fala aqui, para contribuir para a formação do cidadão crítico, que vive em sociedade, que é o que a escola procura e persegue, né? Contribuir para o processo de alfabetização, principalmente, e tem uma contribuição gigantesca. Então, o professor de educação física no ambiente escolar, ele não está lá para ser a aula de recreação, para ser a hora de brincar. Isso acontece e tem que acontecer. A recreação, o brincar são as ferramentas para que a gente possa contribuir para todo o processo que todos os outros professores das outras disciplinas também perseguem. Então a gente contribui para a alfabetização, a gente contribui para o letramento, a gente contribui para a aquisição de conhecimento matemático, para a aquisição de conhecimento de ciência, a gente contribui para o processo de desenvolvimento, de coordenação para artes e também para o processo de escrita, né? Então assim, a gente tem a nossa intervenção, ela é tão importante como qualquer outra no ambiente escolar. Nossa, e agora eu vou linkando as coisas. Sim. E é por isso que está no grupo de linguagens. Exatamente. Na BNCC, perfeito. né? É por isso mesmo. Arte, educação física, e eu nunca pensei nisso. No colaborar para a coordenação motora da criança na alfabetização. Nossa...
Nunca parei para pensar. O que é mais comum, e a BNCC traz isso, né? É esse trabalho interdisciplinar, principalmente. Né? Isso mais nos anos finais do ensino fundamental, mas nos anos iniciais também dá para fazer, né? Sim. Que é trabalhar em conjunto com o que o professor está fazendo na sala de aula, no outro ambiente, porque a quadra, né, que é essencialmente o local onde as aulas de educação física acontecem, na educação básica, é a sala de aula do professor de educação física. Ele pode dar aula na sala de aula tradicional, ele pode. Tá. Né? E eu até digo que deveria também. Que acho Deveriam que é ter mais aulas teóricas Exatamente. também. Acho que a importância dessa teoria, na verdade, é para dar significado para o que o aluno faz. E quando você está, por exemplo, na aula de português, na aula de matemática, o professor está dando significado. Por que você tem que aprender a montar uma frase? Por que você tem que entender o que é 2 mais 2? Sendo bem simples aqui para poder fazer esse link. Por que ele tem que correr? Por que ele tem que aprender a saltar? Por que ele tem que aprender a arremessar a bola no gol, a arremessar a bola para o colega? Tem que ter um motivo. Porque senão fica a prática pela prática e o aluno não entende o que ele está fazendo, não tem significado. E aí vai acontecer o que acontece também lá na sala de aula tradicional. Ele não tem motivação, ele não quer fazer. Para que eu estou fazendo isso? Não vai servir de nada para mim. Né? E uma das coisas, talvez, é o que falta nos nossos professores, e eu acredito de uma forma geral, é a questão teórica, mais embasada até para poder trazer essa questão teórica em sala de aula. Você sabe, inclusive, que isso foi a minha tese de mestrado, né? Opa! Eu falei sobre letramento digital, mas aí na graduação, né? Porque, na verdade, só saindo um pouquinho fica à vontade. da ideia inicial, na graduação, o perfil do aluno de educação física é um aluno prático. Sim. Então, ele quer ir para a prática, ele quer fazer, ele não quer ficar na sala tradicional. Só que se ele não tiver a teoria, não adianta ele ir para a prática. Né? E quando a gente leva isso para a educação básica, é a mesma coisa. Né? O aluno vai se movimentar, você falou de linguagem, Sim. é a linguagem corporal que a gente utiliza na educação física. Então ele tem que saber por que ele está fazendo aquilo. Então precisa sim a teoria para a prática. Então nesse caso aqui, pensando no que a BNCC propõe, fazer com que o aluno entenda que o movimento é uma forma de linguagem do corpo. Assim como a fala é uma forma de linguagem, a escrita é uma forma de linguagem. Né? E eles esperam ansiosamente pela aula de educação física, né? Culturalmente, essa ansiedade é por conta daquela ideia de sair do ambiente da sala tradicional. Tá? Mas a gente está no momento da sociedade, do perfil dessa criança, desse adolescente, que ele quer algo diferente. Né? Se a gente vier com o que era há 20 anos atrás, basquete, futsal, voleibol, handebol, atletismo, ginástica, o aluno não se interessa, porque é mais do mesmo e não tem conexão com o que ele busca fora do ambiente escolar. Porque a ideia é que ele deve, que ele adquira uma atitude com essa aula ministrada e leve isso para fora. E talvez ele não jogue futebol, talvez ele não jogue vôlei, talvez ele não corra, né? Vindo pensando no atletismo. Não vai dar cambalhota pensando na ginástica. Né? Então você precisa trazer algo que é de interessante para todos. Então a BNCC contribui muito para isso, inclusive, né? Com os conteúdos muito atualizados. Né? E dependendo da instância, se for privada, se for pública, você tem ali apostilas, né? Livros didáticos que também fornecem conteúdos atualizados. Uma coisa que eu percebi quando eu era, né, eu tenho 42 anos, né, então faz um pouquinho mais de tempo, antigamente eu tinha mais aulas de ginástica dentro da minha grade. Então, o professor fazia a gente correr, abdominal, um monte de atividades. Por que mudou? Eu sinto essa mudança. Mudou mesmo? Mudou. Na verdade, a educação física, historicamente, ela teve várias fases, né? E essa que você cita é uma fase que a gente chama de militarismo. Puxa. Então, quando a graduação sofreu uma revolução, então as universidades passaram a dar mais importância ao curso de graduação de educação física, o militarismo era o que comandava, né? Muitas das atividades, você falou de aulas de ginástica, elas são derivadas da calistenia, que era utilizada para treinamento de militares na Alemanha. A ginástica sueca é derivada de movimentos militares. Uma curiosidade, por exemplo, na ginástica artística, a gente tem o cavalo com alças, que é o aparelho masculino de Jogos Olímpicos. Ele é um equipamento de treinamento militar, lá da Suécia, da ginástica sueca. E aí é de lá que surge
a prática da modalidade de ginástica artística pensando nesse aparelho cavalo. E aí, no ambiente escolar, esse momento militarista no Brasil veio com o perfil que era o seguinte: temos que detectar novos talentos para os esportes. Tá. Porque outros países, como os Estados Unidos e Rússia, por exemplo, fizeram isso. Né? A Alemanha, em 1932, Jogos Olímpicos de Berlim, ela é a primeira que apresenta estudos de periodização do treinamento. Então, na verdade, pegar isso, essa ginástica sueca, essa ginástica alemã, né, a calistenia, e introduzir no treinamento dos atletas das modalidades. Pós Jogos Olímpicos, a Rússia começou a fazer o mesmo, Estados Unidos começou a fazer o mesmo, e os outros países, e isso foi se tornando ciência, e percebeu-se que a educação física era para isso. Vamos colocar a educação física na escola porque a gente precisa de novos talentos para os esportes. E o Brasil seguiu essa linha nessa época. Né? E a educação física foi por muito tempo assim. Só que ela gerou exclusão, então você serve, eu não sirvo, né? Então eu não tenho mais, eu não tenho a inclusão como a gente tem que ter hoje. E aí, então, ela passou por esse processo de, digamos, um período de decadência, acho que o termo é esse. Porque foi quando vieram as atualizações. Espera, a educação física não é isso. Sim. Ela também é isso, mas ela não é isso na escola. Ela é isso nessa atuação de bacharelado fora que eu falei. Aí eu vou sim usar a periodização, vou usar o treinamento. Pode ser semelhante ao militarismo, não tem problema, porque isso está previsto na preparação física e treinamento esportivo fora do ambiente escolar. Na escola, eu estou formando um cidadão. Entendi. E com treinamento físico, com periodização, com preparação física, eu não vou formar um cidadão. Na verdade, eu vou formar, mas com... mais forte e sem conhecimento. Exatamente. Assim, né? E ele não vai conhecer nem o próprio corpo, porque ele não vai estar fazendo movimentos para descobrir essa linguagem que o corpo dele proporciona. Ele só está fazendo movimento por movimentar, para poder se desenvolver motoramente, que não vai ter tanto ganho na vida fora do ambiente escolar. Não, então a educação física deveria ter muito mais aulas do que se tem, porque algumas escolas têm uma vez por semana, 2 vezes por semana, deveria ser 3, 4 ou todos os dias, não sei. Hoje, no ensino fundamental, são obrigatoriamente 2 aulas por semana, no ensino médio 1 aula por semana. Puxa, muito pouco, Lucas. A educação infantil na Grande São Paulo não é incorporada. Na verdade, a nossa lei, a LDB, ela já prevê nacionalmente que a educação física na educação física seja facultativa. Só que os estudos mais recentes mostram que é muito importante a presença das aulas de educação física na educação infantil, porque lá, geralmente, a pedagoga trabalha ali conteúdos relacionados a corpo em movimento, corpo em ação, né? Que é o start. A criança com 2 anos de idade, ela está na primeira infância, ela já anda, ela já esboça a correr, ela já salta, ela já rola, ela já se equilibra. Isso são habilidades motoras básicas que servem para descobrir o corpo e, consequentemente, descobrir essa linguagem, se comunicar utilizando o corpo, levar isso para fora. Aqui eu não estou falando só porque eu quero que, se a criança for vivenciar uma modalidade esportiva, por exemplo, ela tenha facilidade no esporte. Não, estou pensando na vida cotidiana. Imagina uma situação que eu estou saindo para trabalhar cedo ali, puxa, perdi o ônibus, tem que correr lá no ponto de ônibus. O adulto não consegue, porque lá na formação escolar, ele não teve um conteúdo que contribuiu para que ele aprimorasse a corrida, conhecesse o próprio corpo e entendesse essa potencialidade e pudesse chegar, por exemplo, nessa condição. Aí, aqui eu estou dando um exemplo muito vago, mas, por exemplo, muito importante. Nós temos posições em empresas que a pessoa precisa se deslocar dentro do ambiente de trabalho. Né? Um profissional de manutenção, por exemplo, que roda um prédio, cuidando ali da prevenção, se ele não tiver com a parte física, então com o corpo, né, com esse movimento bem distribuído no sentido de coordenação e controle do movimento, ele vai correr esse problema de sofrer um acidente. Nossa, então é tão importante, né? E as escolas acabam olhando, você falou no começo, como um processo de recreação. Mas vai tão além, né? O conhecimento do corpo. E quantos alunos não conhecem o que podem fazer, né? As suas próprias habilidades. Você falou uma coisa interessante sobre a calistenia. Tá um boom de calistenia ultimamente também. Voltou isso, né? Voltou, mas é no âmbito do bacharelado. Tá. No ambiente escolar, não estou dizendo que a gente não pode levar, até porque no ensino médio, tá?
Os conteúdos de treinamento resistido, e aí a calistenia entra nesse conteúdo, eles fazem parte do currículo de educação física no ensino médio. Perfeito. Porque aí o corpo desse adolescente, ele já está preparado para esse tipo de intervenção. Então, já posso falar de preparação física, já posso falar de treinamento, posso falar de calistenia para esse público, né? O assunto, inclusive, eu falei de treinamento resistido, que é a musculação, tradicionalmente, ela está, né, se a gente pegar as escolas que fazem os cadernos ali das disciplinas, está previsto. Esse conteúdo, a BNCC prevê esse conteúdo. Sim. Então, esse boom da calistenia é justamente por conta da facilidade de qualquer espaço você conseguir realizar, mas ele nada mais é do que um treinamento resistido baseado, como eu falei, nessa ginástica alemã, ali da época do nazismo, principalmente, né? Que veio dali. Né? Dá origem à ginástica para todos, à ginástica geral e todas as outras ginásticas. E os movimentos ginásticos, junto com os movimentos do atletismo, você citou no começo lá, tinha muitas aulas de corridas, entre outros, são os mais indicados para o processo de desenvolvimento motor da criança. Então, eu falei aqui da criança na educação infantil com 2 anos de idade. Se eu colocar ela para correr, que nem um atleta de atletismo, claro que não. Colocar ela para correr, ponto. Dá um objetivo, corra para tal. Role para tal, dê cambalhota para tal, salte para tal. Isso é ginástica, isso é atletismo. Se eu pensar em esporte, que é a ferramenta para a aula de educação física. E esse é um outro ponto importante, principalmente no ensino fundamental, que é onde o conteúdo esportivo está presente, está previsto na BNCC. E aí é trazido o esporte formal. Então, pega uma criança de 6 anos de idade, que ela não entende, por exemplo, como funciona um jogo de futebol. 11 contra 11, uma bola, uma figura ali de arbitragem controlando. O que eu tenho que fazer aqui? Ela não entende. E ela não vai entender com 6 anos. Ela não vai. Mas estes elementos presentes neste esporte são ferramentas para processo de alfabetização, conhecer o próprio corpo, para respeito a regras, entender o que é a sociedade, família e círculo social. E o esporte como ferramenta, e aí eu dou uma ênfase, que é a minha paixão na educação escolar, é o ensino fundamental. Sim. Eu dou essa ênfase, porque o esporte aparece ali, não como o que a gente assiste na televisão, mas como uma ferramenta para transformar essas crianças em cidadãs. Pessoas, eu estou tendo uma aula aqui, tá? E eu estou pensando em tudo que você falou, o quanto... Eu nunca parei para pensar, né? Família, alfabetização, liderança, né? Sem dúvida. A própria liderança de você trabalhar com os colegas de uma forma tranquila e ver as habilidades e as competências do seu colega e também ajudá-lo a aumentar isso. O que a educação física ela impacta na saúde mental? Perfeito. Porque ela, principalmente dos pequenos, né, e do ensino fundamental. E aí eu tenho uma situação que eu vivenciei para responder isso, Ju, para falar sobre isso, na verdade. Não foi no ambiente escolar, mas eu trabalhei muitos anos com formação esportiva. E além de isso era um trabalho fora do ambiente escolar, mas em conjunto ali na época que eu trabalhava nas escolas. E eu sempre defendi o que a gente chama de pedagogia do desporto. Então, eu levava todo esse processo de ensino-aprendizagem previsto no ambiente escolar para o processo de formação esportiva fora da escola. Eu tive uma situação, eu assumia uma categoria ali num treino de futsal naquela ocasião, e 13 anos de idade era a categoria. E é uma idade de transição quando a gente fala de todas essas condições. E... já tinha um grupo que eram os últimos anistas daquela categoria, então com 13 anos já completos, que eles eram, né, tinham esse senso de liderança, somos mais velhos, a gente tem prioridade, então estamos na frente. Aí chega um professor novo, que não havia trabalhado com eles ainda, sempre trabalhei com categorias de 6 a 10 anos, foi a primeira experiência com uma categoria maior. E aí eu tive em específico um aluno que ele chegava muito atrasado. Ele era considerado ali, quando a gente pensava na prática formal do futsal, da modalidade que eu trabalhava, como o melhor jogador, o famoso camisa 10. Ok. Né? Só que eu não faço diferenciação, não posso fazer isso. Porque o projeto era um projeto de formação, não era um projeto de especialização. Tá. Então ele já estava pronto. Que bom. Para a equipe que competia, ele era o cara. Mas ali no treino não tinha só a equipe que competia. Eu tinha todo mundo. Ele chegou atrasado, ele foi colocado
porque eu sempre dividia, dependendo da atividade, naquele dia foi uma dessas, já dividia as equipes, fazia atividade em equipe, depois fazia sempre um treino com bola. Sim. Então ele ficou na equipe que foi a última, porque ele chegou por último. Quando foi para o momento de fazer o que a gente chama ali o coletivo, que é o treino na situação de jogo, o nível técnico, principalmente, e de entendimento do jogo dos colegas estavam que eram colegas que estavam com 11 anos, para iam completar 12, que é a primeira idade dessa categoria, ele percebeu, poxa, ele considerou, né, entre aspas, eles são ruins. Não vou jogar aqui. Ele tirou o colete que identificava a equipe, jogou no chão e foi embora. Meu Deus. No próximo treino eu fiz a mesma coisa. Ele chegou menos atrasado, mas ainda atrasado. Coloquei de novo, fiz a mesma coisa. Ele ficou até o final, mas querendo fazer tudo sozinho. Não jogava em coletivo. No próximo treino ele chegou no horário. Eu coloquei ele com a mesma equipe. No quarto treino, que ele chegou no horário, coloquei ele com a mesma equipe. O que ele começou a fazer? Ensinar os colegas da equipe dele. E automaticamente. Automaticamente. Sem você ter que conversar, nada. Porque ele percebeu que durante aquela prática, durante aquela atividade, para que ele fizesse parte, para que ele tivesse resultado, para que ele pudesse atingir o objetivo, sozinho ele não ia conseguir. Sim. Ele precisava dos colegas, porque é um jogo coletivo. Então ele falou, então vem aqui que eu passo para vocês o meu conhecimento, porque eu sou o melhor, eu coloquei entre aspas aqui, sim. Né? E vocês vão aprender comigo. Ele se tornou o capitão da equipe principal depois e um dos melhores jogadores que eu tive nesses anos que eu trabalhei lá. Né? Mas, Lucas, você está falando de uma situação fora do ambiente escolar. Mas é o que acontece dentro do ambiente escolar. E no ambiente escolar, qual que é a grande condição quando a gente fala de ensino fundamental e uso do esporte como ferramenta? Você vai ter criança que é da modalidade, que conhece o esporte, Sim. e criança que não conhece nada, diferente dessa situação, que esses menores conheciam, mas estavam em outro nível. Na escola tem o que não conhece nada, que não está pronto para praticar uma modalidade esportiva. Sim. E os conhecedores, os considerados mais habilidosos, eles são os parceiros para esse processo, para que a aula seja inclusiva e para que o objetivo seja alcançado no final. Para que aquele aluno que ainda, infelizmente, temos isso hoje no ambiente escolar, se sente excluído durante a aula, seja incluído, e aquele que se acha melhor que todo mundo, mudar o pensamento. Eu sou bom, ok. Ele até pode pensar, eu sou o melhor, mas não é a postura que eu tenho que ter aqui. Porque na vida, é assim que vai ser. Eu sou o melhor, mas eu tenho que ajudar os meus colegas também a se tornarem melhores, para que a equipe cresça, né? É isso. E a pessoa acaba aparecendo também. Puxa, eu ajudei, eu fiz, eu colaborei de alguma forma. Você falou uma palavra tão importante hoje, inclusão. Como que trabalha no meio da inclusão na educação física hoje, pensando que a inclusão está acontecendo de uma forma muito grande hoje no país? Sim. Como que o professor pode se ajustar? Porque muitas vezes, diferente de uma sala de aula, às vezes o professor da sala de aula ele tem um auxiliar. E às vezes na quadra o professor de educação física não tem. Como que ele consegue liderar e ajudar essas crianças a estarem incluídas? Hoje o que a gente mais tem quando a gente fala de inclusão nas aulas de educação física, na verdade no ambiente escolar de forma geral, são alunos com alguma deficiência. Sim. Né, o mais presente hoje. Né? Porque quando eu falei da parte da inclusão, eu não pensei nisso. Eu pensei de tudo. Né? De níveis de controle motor diferente. Perfeito. Né? Mas a gente tem, além disso, né, de equalizar alunos com níveis de controle motor diferentes na mesma faixa etária, a gente tem que levar em consideração que vai ter um aluno com talvez alguma deficiência, qualquer que seja ela. Né? E aí a gente tem 3 procedimentos metodológicos que a gente adota para que a aula seja adaptada sem que a adaptação seja percebida pelos alunos. Ambiente onde essa aula está acontecendo, geralmente é na quadra. Como é que eu vou adaptar o ambiente de quadra? De acordo com a atividade que eu for propor. Né? Os materiais utilizados. Então, se eu tenho um aluno que apresenta qualquer tipo de deficiência, e aí eu escolhi a bola de handball para utilizar na minha aula, e ele não tem condições de utilizar a bola de handball, eu mantenho a mesma ideia, troco a bola. É uma bola de borracha, uma bola de basquete, uma bola de vôlei, uma bola de pilates, que é a bola suíça. Né? Vai fazer a mesma atividade,
Você vai ter aluno, aquele considerado... Por que que é assim, professor? Porque hoje vai ser diferente. Ok. Né? E as regras das atividades. Principalmente quando eu falo de deficiência intelectual, e aqui a gente está falando autismo, TDAH, que está muito presente no ambiente escolar, bastante. No processo de alfabetização, principalmente. Né? Adaptar as regras da atividade proposta na aula de educação física é essencial para que estes alunos participem ativamente da aula e percebam que eles são integrantes daquele grupo. E aí tem um detalhe importante, que é o posicionamento do professor. Né? E aí, como trabalho na graduação, eu vejo muito isso em apresentações de trabalhos práticos, que são erros que a gente corrige sempre nos nossos graduandos, que o aluno, senta todo mundo no chão em roda, e aí fica no meio da roda. Se eu tenho um aluno com deficiência intelectual nesse grupo, e eu estou de costas para ele, ele não vai prestar atenção em nada. O aluno com deficiência intelectual, num ambiente de quadra, que é um ambiente amplo, que pode ter muitos sons externos que podem ser prejudiciais ou perturbadores para ele, ele precisa olhar no olho do professor. Aquilo que o professor de sala faz, senta aqui na carteira colada com a minha carteira, porque você precisa estar muito próximo dele, é o visual na aula de educação física. Ele tem que me ver, para ele ouvir a minha orientação, para ele entender o que eu estou pedindo. E aí ele vai executar, e durante a execução eu tenho que estar posicionado de forma que ele consiga me localizar para pedir ajuda se ele tiver dificuldade durante a atividade. O aluno mais habilidoso, incluído nessa atividade, é aquele que é o assistente do professor. Eu não tenho o auxiliar, como você falou, não tenho. O aluno mais habilidoso é que vai me auxiliar. E como? Nesse processo que eu acabei de exemplificar. Ele vai conhecendo as suas potencialidades e entendendo o quê? Se eu não ajudar os meus alunos, os meus colegas a também se tornarem melhores, eu não atinjo aqueles objetivos. Porque, especificamente eu, Ju, nas aulas, trabalho com coletivo o tempo inteiro. Sempre. Eu não faço atividade individual, é muito difícil. Porque 30, 35, 40 alunos, não dá. Não dá. 50 minutos é pouco. Então a gente tem que... 50 né? Não, né? Isso não é 45, 40. Né? Até se organizar. Exato. Né? Então é muito eles pouco chegam muito eufóricos. Muito conteúdo. Né? Como a gente já falou aqui anteriormente, são poucas aulas, 2 no ensino fundamental por semana, é pouco. Então a gente tem que se virar nos 30 ali no planejamento, para adequar, às vezes repetir 2, 3 vezes a mesma atividade em outras aulas na semana seguinte, para que o conteúdo seja assimilado. Porque não é... hoje é queimada. Ele acabou, amanhã é resgate. Acabou, amanhã é pega-pega. Não, ele não aprendeu a queimada ainda. Ele jogou uma vez. Quais são as regras? Vai aumentar a complexidade da regra? Depois que o aluno domina a regra simplificada? Tem que aumentar. Porque aqui eu falei, mais uma vez, fazer esse link com a vida social. Pensar no mercado de trabalho... Nossa, a próxima pergunta que eu ia falar é exatamente sobre o mercado de trabalho. Pensar no mercado de trabalho, eu aprendi, eu vou ficar na zona de conforto, nem se eu quisesse. Porque aí vai surgir uma demanda nova e eu tenho que aprendê-la. E se eu não conseguir entender que eu vou ter que evoluir o meu processo de entendimento, aqui, claro. Mas Lucas, você está falando de uma questão que é só cognitiva. Claro que não. O movimento está presente em tudo que a gente faz. Mesmo que não seja necessário o movimento para essa possível atuação profissional dessa criança que se tornou adulta e trabalha, mas o movimento vai estar presente sempre. Então, a ideia é essa, linkar com esse momento, com aquilo que a vida vai pedir para essa criança, quando ele estiver vivenciando o mundo. Gente, é muito grandioso, assim, e o mais interessante, que eu acho que a minha dificuldade, eu sou da linguagem, sou de letras, de repente é fazer um trabalho, um projeto integrador com a educação física. Mas agora, com toda essa explicação, com essa aula que a gente está tendo aqui, fica muito mais fácil de visualizar e vai vindo várias ideias aqui. Eu vou anotando, eu vou pensando o que eu poderia fazer. Qual é a abordagem, na verdade não é abordagem, o que o nosso graduando, qual é a disciplina, ou quais as disciplinas que você acha que o nosso graduando precisa ter, assim, fortemente, ele precisa entender, ele precisa saber para ele ser um bom professor de educação física? Didática. Didática. É a principal. Porque a didática da educação física, ela tem elementos da didática de todas as outras licenciaturas, mas ela tem referenciais teóricos que são esse específico. Eu cito um, que é a Cíntia Thibault, que vai falar de didática com criatividade. E a criatividade, ela tem que ser a nossa aliada. Eu falei aqui agora há pouco, né?
a gente tem pouco tempo de aula, a gente tem muito conteúdo para trabalhar, tem 40 alunos num ambiente que é ensurdecedor, Sim. que é a quadra. Então tem que ter muita. Então essa ideia da criatividade não é porque você tem que ser criativo por criatividade pela criatividade, mas na verdade é criatividade para que os conteúdos sejam pertinentes àquilo que é previsto para trabalhar, porque a gente também não pode planejar de qualquer jeito. Sim. Tem um documento norteador e tem que ser seguido porque, principalmente a BNCC, ela é sensacional no processo de formação da criança. Né? Dentro do currículo de Educação Física na graduação, metodologia do ensino de Educação Física, que traz, então veja, a didática traz esse contexto geral da didática do mundo da pedagogia, vamos trazer aqui, né? E tem as especificidades, para cada licenciatura tem a sua especificidade, tem a educação física diferente, e a metodologia de ensino da educação física é a prática profissional. Então, nessa disciplina, o aluno vai colocar em prática, durante a graduação, o que ele vai fazer no ambiente escolar. Né? E o que é interessantíssimo dessa disciplina é que ela já não é mais uma disciplina de metodologia de prática de quadra. Ela tem a prática teórica na sala de aula. Tá. Então, mas como assim a prática teórica? Prática profissional, estou falando. O professor de educação física que está na sala de aula, ele está dando aula teórica, mas ele está praticando a profissão de ser professor. Então, por isso o termo prática na sala de aula. Né? Então, essas duas, mais conhecimentos em educação física, que vai falar de currículo. Puxa, né? Essa parte importantíssima. São essenciais para a aquisição de conhecimento, principalmente pensando na atuação dentro desse ambiente que é prático essencialmente, mas que a teoria tem que estar aliada, porque senão você não consegue atingir os objetivos. Então, esse é um dos desafios, porque eu te perguntar, quais são os desafios que hoje um professor tem em escolas? O principal desafio é dar significado para os alunos daquilo que é feito. Porque conectar com as outras... vamos pensar nos anos iniciais do ensino fundamental, o aluno está ali no primeiro, segundo ano no processo de alfabetização, de letramento. O que eu posso fazer na minha aula para que ele chegue na sala de aula depois da minha aula, ele volte para a sala de aula, não eufórico, que a professora fica louca e perde minutos da aula dela, porque os alunos, porque aconteceu o jogo e eu ganhei. Leva o que está fazendo em sala de aula. Porque ele vai discutir, e quando a professora, quando você for falar do processo de linguagem no português para eles, ela fala, nossa, professora, semana passada o Lucas falou disso na aula. Legal. Eu tenho uma atividade que eu faço muito em conjunto com as disciplinas de ciências, né, que é a corrida dos bichos. Então eu pego o atletismo, e aí a última vez que eu fiz com barreiras, que é uma vertente do atletismo. E aí são 2, 3 equipes, enfim, dependendo da quantidade de alunos, né? Uma parte da equipe fica lá no começo, que vai correr, saltando as barreiras, enquanto 2 companheiros de equipe estão lá do outro lado, com uma figura de um animal, e aí o que ele tem que fazer? Ele vai olhar, é um porquinho. Tem que ir dando as características desse animal, que é o que habilita o seu colega a correr até você, aí pega a imagenzinha do animal e devolve para a equipe lá. E aí, se ele estiver aprendendo sobre fauna e flora no ambiente da licença, ele vai conseguir conectar. Sim, sim. Eu estou contribuindo para a alfabetização desse aluno. Sim. E ele está fazendo aula de educação física, continua sendo divertida, continua brincando, continua recreando. Mas não é o brincar pelo brincar que, nossa, liberdade, vai brincar, vai se divertir. Ele está brincando, ele está se divertindo, mas ele está aprendendo. Mas tem regras, tem conhecimento, tem liderança, tem tudo envolvido. Aprendizado, né? Tem aprendizado, exatamente. Como que eu avalio? Porque se eu estou numa quadra, na sala de aula eu dou um papel, dou uma questão, como que faz a avaliação? Por execução de habilidades motoras. Puxa vida. A gente tem, no processo de aprendizagem motora, o que nós chamamos de habilidades motoras. Ela tem 3 níveis, básica, combinada e aplicada. E a criança do ensino fundamental, nos anos iniciais, ela já está dominando, espera-se, que ela domine as básicas e comece a combinar habilidades motoras. As básicas são locomoção, manipulação e estabilização. E combinar as habilidades motoras básicas é fazer uma habilidade motora de manipulação junto com a de locomoção. Por exemplo, correr quicando a bola. Nossa.
Não vai. Quicar a bola é uma habilidade motora de manipulação, estou manipulando o implemento bola. Ok. E correr é uma habilidade motora de locomoção, porque eu estou indo do ponto A para o ponto B. E aí, falando de forma desenvolvimentista, né, eu tenho formas consideradas mais eficientes de correr e formas consideradas mais eficientes de quicar a bola. E é isso que eu vou avaliar no meu aluno. Como que ele está correndo? Qual que é o padrão de corrida dele? Então ele eleva o joelho, o tronco está ereto, o olhar está no horizonte, o braço acompanha essa corrida. Então se a perna esquerda está na frente e o braço direito está atrás, né? É coordenação do movimento. Ao quicar a bola, ele olha para a bola? A mão está espalmada? Os dedos são levemente flexionados? Nossa, mas consegue com 30 na sala fazer isso? Consegue. Na sala não, na quadra. Né? A quadra é a nossa sala, né? Essencialmente. Mas consegue, porque você precisa, o aluno precisa saber que ele vai ser avaliado em algum momento, a gente não pode, né? Tem avaliações que são feitas a todo momento, mas tem a avaliação que ele sabe que ele vai ser avaliado naquele momento, né? E... Por exemplo, uma avaliação que eu faço muito é dentro do jogo de queimada. Porque no jogo de queimada eu tenho o lançamento, né? Que é o arremesso ali para tentar queimar o adversário da outra equipe, né? Então eu avalio isso. Como é que ele está arremessando? Ele está com o cotovelo alinhado à linha do ombro, 90 graus dessa flexão de cotovelo, a empunhadura da bola está acima da cabeça, e ao arremessar, ele dá um passo à frente? Antes de arremessar, ele está com a perna correspondente ao braço de arremesso para trás e joga para frente? Isso tudo é movimento. Isso tudo é a linguagem do corpo na aplicação de um jogo chamado queimado. E isso são ferramentas de avaliação. A gente avalia o movimento. Nossa, então vocês estão observando a gente o tempo todo. O tempo todo. E a gente nem percebe, né? A gente não percebe, né? Eu falo isso para os meus alunos da graduação, quando eu pego aluno de primeiro, segundo, eu falei, gente, daqui a pouco, qualquer pessoa que você olhar na rua vai estar avaliando o jeito que ela anda, o jeito que ela está parada, o jeito que ela se move. Nossa, ela não tem na jeito. fisioterapia tem isso também. Tem também, né? Profissionais caçando. que trabalham com movimento, é inevitável. Avaliação da marcha, nossa, esse não, esse sim. E o profissional de educação física é a mesma coisa. Puxa. Lu, o que você falaria para os alunos de primeiro e segundo semestre? Qual é a dica que você daria para esses alunos? Vão fazer estágio. Já agora? Já agora. Ah, professor, mas a lei de estágio fala que é a partir do quarto semestre. Faz um estágio de observação. Vai na escola que você foi aluno, que se você está no primeiro, segundo semestre agora, seu professor de educação física ainda está lá. Tá. Vai lá. Professor, estou fazendo educação física. Posso acompanhar a sua aula? Porque não adianta. Por mais que a gente traga exemplos práticos na graduação, por mais que a gente coloque o aluno para praticar, por mais que a gente dê todo o conhecimento científico para ele se aprofundar nos estudos, a prática profissional é o segredo. Ser professor no ambiente escolar, aí eu estou falando só da educação física, é muito difícil. Difícil não, é desafiador. Desafiador, né? Então, se você não conhece a realidade, é muito bonito o professor na sala de aula trazer... As teorias são lindas, você né? vai ter, que é uma delícia. Na prática não é assim. Mas dá para fazer acontecer o que o seu professor está falando na graduação. Então, vai conhecer o mundo que você vai trabalhar. Né? Professor, mas a faculdade não proporciona, isso proporciona. Mas você vai aplicar uma aula para talvez ali para aqueles colegas de turma que vão simular uma turma escolar. Vai conhecer a hiperatividade, entre aspas, de uma criança. Sim. Que não é hiperativa, tá? Uma criança que não tem TDAH, eu estou falando aqui. Sim. É difícil. Mas é muito possível o trabalho. E tem uma questão, né? A criança tem um amor pelo professor de educação física. Não que ela não tenha pelos outros, mas parece que é o único que todas têm amor. Né? Que tem sempre um outro que, eu gosto, mas não é tão legal, ou a disciplina não é legal, mas o professor é legal. Geralmente, a educação física, o professor é sempre legal, não importa o que ele está fazendo. E aí, eu posso dizer para os nossos alunos de primeiro e segundo semestre que é um cuidado que precisa ter. Porque nessa de você ser adorado pelos alunos, você acaba esquecendo qual é o seu papel. E aí você vai, professor, mas hoje não vai ter 5 minutinhos de aula livre? Desculpa, gente. A professora de português dá aula livre? Verdade. A pedagoga não faz a alfabetização dá aula livre? Confundindo as coisas. Não dá aula livre. E o professor de educação física também não tem que dar aula livre. Ah, professor, mas quando que eu vou brincar? Você já está brincando. Mas está brincando para aprender. Você quer brincar fora do contexto do aprendizado? Você brinca fora do ambiente escolar. Nossa, que dureza, professor. O aluno vai passar a não gostar de você.
Talvez. Talvez sim. Ele também não gosta de outros professores de outras disciplinas. Vai acontecer na educação física quando você põe em prática o que tem que ser feito. E essa questão, né, do impor uma liderança e mostrar o que é certo e o que é errado, muitas vezes ele acaba gostando até mais. Sim. Porque não são modelos que ele tem, de repente, em casa ou dentro do meio social dele. Fala, puxa, meu professor de educação física, às vezes ele é meio chato, mas eu amo ele. É isso. Né? Eu gosto dele. Porque, ele pega no meu pé, mas eu gosto dele. Isso, e eles exatamente. Gostam disso, né, Lu? Eles gostam dessas questões, né, de regras, de certo, aqui não, aqui sim, não fale assim com o seu colega. Exatamente, porque nós somos também, além de tudo, um modelo para eles ali, né? Todos os professores do ambiente escolar. Então a gente precisa ser um modelo. Né? Então isso é uma condição. Então, galera do primeiro e segundo semestre, lembrem disso. Tá? Sejam um modelo para os seus alunos. Seja para o seu aluno aquilo que você gostaria que fossem para você. Acho que esse é o recado principal. Lucas, eu quero te agradecer demais. O primeiro podcast, eu fico muito feliz de ter você aqui. Estou emocionada, gente. Estou muito feliz. E que o Eterno te conduza da melhor forma possível. Obrigado. Muito obrigado. Você é uma pessoa muito especial para essa instituição, para a Anhanguera de Osasco. Você é simplesmente muito especial. Obrigada mesmo por tudo. Agradeço ao Estúdio de Comunicação da Faculdade Anhanguera de Osasco. Agradeço ao reitor Alexei Carvalho. Muito obrigada pela oportunidade. E quero deixar uma dica de um livro para vocês muito importante, que é o livro do Bernardinho, Transformando Suor em Ouro, da editora Sextante. Leiam esse livro, é muito importante para você que está estudando educação física e para a vida. Leiam, vocês vão amar. Um forte abraço e até a próxima.